Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. No evangelho de hoje, nós nos deparamos com Judas, o traidor, né? A passagem nos diz que o demônio, né, o diabo, ele entra no coração de Judas e isso leva-o a procurar Caifás, que era o líder dos sacerdotes, né, da religião judaica, um dos líderes do judaísmo na época, ou melhor, o maior líder, né? Caifás era o líder. E oferece a eles, né, propõe a eles a entrega de Jesus, né, entregar Jesus por uma troca, né, uma quantia de dinheiro. E, bom, essa passagem é muito marcante porque Judas ele vai atrás, né, das pessoas que ele sabia que não gostavam de Jesus, né, que já tramavam contra Jesus, e ele oferece, né, seus serviços àquelas pessoas. E, bom, hoje em dia nós não. A forma com que as pessoas traem o Evangelho, traem a causa do Evangelho, obviamente não são as mesmas das razões, né, de Judas. Né? Judas ele atuou entregando a cabeça de Jesus. Né? Jesus era uma pessoa comum e andava no meio do povo e não era percebido. Né? Quando ele começava a falar, a discursar, a multidão se aglutinava, se juntava em torno dele, mas logo depois, com a dispersão, tanto ele como seus discípulos, eles acabavam ficando imperceptíveis, digamos assim, né? Acabavam se misturando à massa e eram pessoas comuns. Então, havia necessidade de alguém que estava próximo de Cristo, próximo de Jesus, e o conhecesse fisicamente, soubesse quem ele era, apontasse para os soldados romanos, para os soldados, né, para as autoridades judaicas, etc., quem era Jesus de fato. E é isso que Judas se propõe a fazer. Bom, hoje nós não temos mais como trair a Cristo dessa forma, obviamente. Mas muitas pessoas agem de maneira parecida com que Judas agiu. Claro, não que elas entreguem alguém à morte, mas todas as vezes que alguém que professa a fé cristã age com a falta de amor, ela acaba por afastar alguém do Evangelho ou deixar de mostrar a verdade, né, a luz da Bíblia para uma pessoa. Então, nós que somos conhecedores do Evangelho, né, já entendemos o valor da obra do que Jesus fez por nós e sabemos o que é viver ao lado de Cristo, né, ter Cristo como companhia diária, né, como de fato um amigo, como de fato um companheiro, nós precisamos agir de forma a mostrar para as pessoas em amor o que é o Evangelho, né, o que é a vida com Cristo. Muitas vezes, muitos cristãos eles acabam falhando nesse sentido, porque eles julgam demais, né? Eles acabam exigindo das pessoas, acabam ocupando um lugar que não é seu, né? Um lugar que é do Espírito Santo, um lugar que é da ação divina, e acabam exigindo das pessoas que se aproximam do Evangelho uma vida de perfeição, né? Perfeição de atos, perfeição de ações. E o ser humano ele não é perfeito, né, em primeiro lugar, e em segundo lugar, Cristo veio até aqui nesse mundo não exigir perfeição, mas exigir de nós, mas como condição para a salvação, mas sim exigir que nós acreditemos no nome dele, que nós acreditemos que o simples fato de confessá-lo como nosso Senhor e Salvador, de confessá-lo como Deus encarnado, de reconhecer o valor da sua obra na cruz, o simples fato de fazer tudo isso já é a viver o Evangelho e estar salvo, né?
Viver o evangelho que eu digo é o poder miraculoso de salvação, de unificação a Deus, que a crença, a devoção a Cristo nos levam. Então, quando alguns cristãos erram exigindo que as pessoas precisem passar por um filtro para estarem salvas ou para estarem agradando a Deus, enfim, na sua vida, etc., ao se aproximar do Evangelho, quando esses cristãos exigem isso, eles estão agindo, de certa forma, como Judas agiu. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem de perfeição de vida, não é uma mensagem de ações 100% corretas e de uma vida quadradinha dentro de regras morais ou etc. Isso tudo pode vir em consequência, como consequência do trabalhar do Espírito Santo individualmente com aquela pessoa. Mas o que de fato Cristo quer de nós é que nós confessemos o seu nome como Deus, como Salvador, reconheçamos o valor da sua obra, que é justamente o cerne do que nós estamos vivendo nesse período pascual. Como eu já falei ontem, nós estamos aqui trabalhando este mês dentro dos trechos que antecedem a crucifixão de Cristo e sua ressurreição, etc., que é a Páscoa em si, é essa data que é a data tão marcante, tão importante para o cristianismo. Então nós precisamos viver isso muito mais ainda nessa época. Então vamos nos policiar, nós que já somos cristãos, que já entendemos o que Cristo fez por nós, vamos nos policiar de maneira que estejamos atraindo as pessoas para a igreja, acolhendo as pessoas na igreja e estejamos exigindo delas, exigindo entre aspas, porque nós não somos ninguém para exigir nada dos outros, mas que nós estejamos levando unicamente a mensagem da crença em Cristo, da salvação em Cristo Jesus, e a pessoa, uma vez próxima de Cristo, o Espírito Santo fará a obra dentro dela, com ela, sem a necessidade de uma avaliação humana externa. Como Jesus disse em outros trechos do Evangelho, cada um deve olhar para si mesmo e não para o próximo. Devemos amar a Deus acima de tudo, o próximo como a nós mesmos, e não devemos julgar aos outros, porque no momento em que julgamos os outros, nós abrimos o precedente para que também sejamos julgados. E quantas vezes nós não vimos pessoas que foram julgadas ao se aproximar do Evangelho e, no momento em que foram julgados, olharam para a igreja, apontando falhas e defeitos na igreja, que sim, tem os seus problemas porque é composta por seres humanos falhos. Mas assim, o fato de não haver o tratamento correto com a pessoa que se aproxima, abre brecha para que essa pessoa se magoe e se afaste do Evangelho e ainda acuse a igreja. Então, nós tenhamos sabedoria e introspecção nesse momento, nesse período de Páscoa. Deus abençoe você. Até amanhã.